Eu odeio tendências automotivas. Só o fato de uma tendência existir já significa que muitas montadoras estão seguindo ela, o que, por sua vez, faz com que todas acabem fazendo o mesmo carro com a mesma tecnologia e o mesmo formato. Olha só isso, é um mar de mesmice. Então vamos aplaudir aqueles que não estão nem aí para as tendências? E aí, pessoal, Stipe aqui com uma lista de carros que não seguem nenhuma tendência. Pensem diferente, galera. Pensem diferente. Toyota Century. Vamos começar com um dos carros mais luxuosos à venda hoje, o Toyota Century. Não é Lexus, é Toyota. A mesma empresa que fabrica carros comuns para pessoas comuns também faz os carros da família real japonesa, e agora você também pode comprar um. Bem, se você mora no Japão, pode. A Toyota não vende sua obra-prima fora de sua terra natal, e por um motivo simples: os outros simplesmente não entenderiam. Para começar, o Century não é decadente, não exibe luxo de forma chamativa e pretensiosa como os carros ocidentais, como esse Bentley ostentador. É quase medonho. Em vez disso, a carroceria feita à mão deste Toyota é tão discreta e clássica quanto possível. É um terno, não uma fantasia do Elvis. O mesmo serve para o interior. Você pode optar pelos bancos de couro, que ainda ficam longe da ostentação dos do Bentley, mas a maioria não escolhe. E, em vez disso, elas optam pela lã mais fina já colocada em um carro. É mais macia, mais respirável e não faz barulho de pum quando você se mexe nela. Além disso, vem com um conjunto de capas de crochê que faz qualquer vovó do leste europeu babar. Isso é sensacional. Quer uma cor diferente? Que pena, porque essas são as únicas opções. Tecnologia de ponta? De novo, não. O Century usa apenas tecnologia que já foi comprovada ao longo de décadas de uso. Sabe por quê? Porque nada nesse carro pode quebrar. Caso contrário, isso aqui aconteceria. Basicamente, você aceita o que tem. E se não gostar, bem, acho que você simplesmente não entendeu. Mitsuoka Orochi. Falando ainda do Japão, sei que você conhece seus dois lados distintos. Um é muito tradicional e conservador, como aquele Century, enquanto o outro é simplesmente a coisa mais estranha que você já viu. Na Inglaterra, vocês não têm festivais do pênis? Não que eu saiba, e representando esse lado está um supercarro muito, digamos, diferente. Pronto? Isso dói nos olhos. Enfim, é o seguinte sobre supercarros. Eles são propositalmente, intencionalmente projetados para despertar nossas emoções mais primais, nossos instintos mais primitivos, por assim dizer. Medo, o instinto de sobrevivência, e tesão, o instinto de passar seus genes adiante. É por isso que todos os supercarros são cheios de linhas férteis e curvas ou linhas afiadas e agressivas. Qualquer coisa entre isso também é aceitável. Mas olhando para o Orochi, afinal, o que é isso? Passei bons 30 minutos encarando ele, esfregando meus olhos contra essa aberração sobre rodas, e eu tenho algumas teorias. A primeira, menos provável, é que eles fizeram um modelo de argila com manteiga e depois deixaram no sol. Quando voltaram, o carro estava todo derretendo e caído. Olhe para cada linha aqui, todas estão caindo como um peito velho e pesado. E a segunda teoria ainda parece meio monstruoso das profundezas do mar, o que é assustador, então tem isso. E se você curte erotismo com tentáculos como muitos caras e garotas no Japão, bem, caramba, se esse não é o carro que vai atiçar todos os seus instintos primais. Além disso, adivinha como eles chamam a versão conversível? A capota nua. Mitsuoka, você sempre precisa ser tão diferente assim? TVR Cigars. Os carros têm personalidade, e se eu tivesse que associar um ao TVR Cigars, seria a de um vilão de filme de terror slasher. Pense em Freddy Krueger, Jason Voorhees, Leatherface, Cigars. Repare no olhar assassino nos faróis, nos cortes de machado pela frente e nos suportes do aerofólio parecendo uma máquina de tortura. É um assassino mentalmente instável. E considerando que isso é um TVR, ele se comporta como um também. A filosofia da TVR sempre foi não ter eletrônicos de segurança. Você vai começar a confiar demais no controle de tração e no ABS, ficar confiante demais, e aí, quando passar do limite, bem, digamos apenas que o consolo das consequências raramente vem lubrificado. Em vez disso, os Cigars vão te ensinar desde o começo exatamente quanto de aceleração é demais. Também devo mencionar que não há airbags em um carro de 400 cavalos que tem a mesma idade e peso deste Miata.
Mas o temperamento do assassino do machado não é a única coisa que diferencia os Seegers ou qualquer outro TVR. Vai lá, me mostra a maçaneta. É esse botãozinho aqui. Você sabe como ligar ele? Nenhuma dessas pessoas sabe também. E o que dizer desses escapamentos laterais que soltam chamas? Já vi escapamentos laterais colocados na frente da roda traseira, mas aqui? Por quê? Quem faz isso? A TVR faz, e você tem que admirar eles por isso. Grandes Citroëns. Mas e quando um país inteiro age diferente? Os franceses? Eles comem caracóis. Eles dizem 99 da maneira mais estranha possível. E eles fazem uma classe muito especial e muito estranha de carros, também conhecidos como Citroëns grandões. Pegue este DS como exemplo. Você pode dirigir com uma roda completamente faltando graças à sua suspensão hidropneumática única. Ela simplesmente nivela o carro automaticamente. Ela pode ajustar a altura do carro e passar pelas ondulações como se nem estivessem ali. A suspensão hidropneumática é tão confortável que a Rolls-Royce pediu à Citroën os direitos de uso. O volante também foi reinventado. E o pedal de freio, então? O botão em formato de cogumelo, é o que aciona os freios. É um interruptor, ou está ligado ou desligado. Não tem meio termo com ele. Depois veio o SM. As placas dianteiras foram colocadas dentro da tampa dos faróis, o que significa que o emblema está aqui. Rádio, entre os bancos e apontando para cima. Meio difícil de ler os botões quando você está no banco do passageiro. A loucura da Citroën continua com o CX. Quer as alavancas dos faróis e dos limpadores? Aqui estão alguns botões ao redor do painel de instrumentos. Além disso, um gatilho que abre portas e um step escondido atrás do motor. Boa sorte tentando tirar sem queimar as mãos. Silêncio. E por último, o C6 colocar o vidro traseiro do jeito certo é coisa de gente normal. É só isso que eu vou dizer. Nunca mude, Citroën. Nunca mude. GMA T50. Os hipercarros de hoje em dia são quase todos iguais. Muita potência híbrida ou turbo, câmbios automáticos de trocas rápidas e desempenhos que quebram recordes. Impressionante. Por que um carro sem nada disso chama tanta atenção? É o GMA T50 a criação de um ex-projetista de Fórmula 1, além de ser o pai do lendário McLaren F1? Bem, isso fica óbvio quando você olha para eles de frente. Porém, visto de trás, este carro não se parece com nenhum outro. Para começar, ele tem um ventilador enorme que suga o ar de baixo ou de cima e muda drasticamente seu perfil aerodinâmico sem recorrer a asas enormes retráteis. Logo atrás dele está um V12 de 3,9 litros naturalmente aspirado, relativamente pequeno, que produz cerca de 650 cavalos de potência. Isso é suficiente para ir de 0 a 60 milhas por hora em cerca de 3 segundos e atingir uma velocidade máxima bem alta. Imagino que isso nem seja tão importante. O que importa mesmo é a forma como ele responde aos seus comandos. Pise no acelerador e ele sobe de giro mais rápido e alto que qualquer carro já feito. 0,3 segundos da marcha lenta até 12.000 RPM é mais de 9.000. O carro pesa menos que um Miata, tem o câmbio manual com clique característico, banco central para o motorista e sons marcantes. É o melhor carro para quem gosta de dirigir já feito, sem exceção, o que é triste porque todos os outros nem sequer tentam. Carros Morgan. Outra montadora que parece nem tentar é a pequena fabricante britânica Morgan. Basta ver o novo modelo Plus Six 2023 deles. Além de alguns dispositivos modernos e de ter que usar um motor BMW atual que atende às últimas normas de emissões, esse carro parece ser dos anos 1930. Na verdade, é mais do que só aparência. O Plus Six é feito à mão e de madeira como um carro dos anos 1930. Não para agradar a Greta, mas porque a Morgan realmente não gosta de mudanças. Sempre foi assim. Eles provavelmente continuarão fazendo isso para sempre. Fique com suas ligas modernas, aerodinâmica e estruturas de segurança. Fabricamos carros como se o mundo ainda fosse preto e branco. Quer dizer, eles tentaram, tipo quando fizeram esse carro conceito estiloso e depois até um elétrico, mas em vez de produzir esses, eles simplesmente voltaram a fabricar o 4 de novo. Aliás, esse foi o carro de produção mais longevo de todos os tempos, sendo fabricado de 1936 até 2019. Ao longo de 83 anos, ele recebeu atualizações como bitola mais larga, freios melhores e vários motores, mas continuou sendo praticamente o mesmo carro até 2019. Também era a única maneira do seu avô ficar duro.
Isso, aliás, foi uma piada sobre ereção. Enfim, as menções honrosas. Vamos ver se você consegue adivinhar quais são. Dodge Challenger. E em primeiro lugar está o único e verdadeiro muscle car que ainda existe, o Challenger. Quando foi lançado há 15 anos, ele até tinha concorrentes como Mustang e Camaro. Mas desde então, esses dois começaram a levar as curvas a sério, até lançaram versões focadas em pista, enquanto na Dodge, eles nunca se importaram com nada disso. Eles só se importavam com a pista de arrancada. Você sabe o que isso significa, motores grandes e potentes, mas tinha um problema. Mesmo o modelo topo de linha SRT8 ficava atrás do Camaro com o motor Corvette e do Mustang preparado pela Shelby, até que isso aconteceu. O Hellcat, com seus impressionantes 707 cavalos de potência. Isso, aliás, já era numa época em que o mundo inteiro falava sobre downsizing e eletrificação. Mas na Dodge, eles só pensavam em como deixar esse muscle car mais potente de todos os tempos ainda mais rápido. Entra em cena o Challenger Demon, edição limitada, um monstro de 840 cavalos de potência que, na configuração para arrancada, consegue empinar as rodas dianteiras. Primeiro carro de produção a fazer isso. E sim, ele também era homologado para rodar nas ruas. Bem, por pouco. Mas a Dodge não parou aí. O Hellcat Red Eye trouxe tecnologia do Demon e mais potência. O Red Eye Jailbreak encontrou uma maneira de extrair ainda mais potência, e o Super Stock, com seus aprimoramentos adicionais, quase fechou a diferença em relação ao grande e velho Dragster. Havia kits de carroceria alargada, pacotes de arrancada e até o câmbio manual ressurgiu. Porém, o destino já estava selado. A eletricidade era o futuro, e a Dodge, mesmo relutante, se preparava para essa mudança. Mas antes, deu ao velho dinossauro uma última chance com isto aqui. O Demon 170. Mais de 1000 cavalos, 2 Gs de aceleração, de 0 a 60 em 1,66 segundos e 1/4 de milha em 8,91. Isso é tão rápido que a NHRA desclassificou o tempo, já que seu carro precisa de paraquedas quando faz menos de 9 segundos. E quanto custa toda essa performance? Meio milhão, talvez 2? Não, apenas 96.666. Adeus, Challenger. Você foi o melhor muscle car de todos. Corta.